Olá! O Se Liga na Educação está agora com o 4º ano. Vamos ver o que temos hoje? Olha, hoje nós vamos rever o uso dos pronomes, ok? Você sabe, meu nome é Rosimeire, professora Rosimeire Reis, e o nosso componente é língua portuguesa. Eu estou com um prazer muito grande de estar com vocês, reiniciando mais um PET. É o nosso último PET desse período letivo e eu tenho certeza que você vai acrescentar muito mais na sua vida, ok? Bom, então é a nossa semana 1, que vai ser a partir de revendo o uso dos pronomes, e você depois tem muito mais assuntos para estudar no seu PET. Não vá perder seu tempo e conte conosco para as próximas aulas, ok? Vamos então à primeira? Muito bem, na aula de hoje nós temos uma habilidade importante para apropriar, que é identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos como recurso coesivo anafórico. Antes de continuar, nós vamos também cumprimentar a nossa intérprete de Libra, Carla. Oi, Carla, ajuda a gente a entender tudo aí. Muito bem, o que seria então esta identificação de pronomes? Olha, os pronomes estão em todos os lugares, em todo momento que falamos e escrevemos. Então vamos saber por que eles estão usados desta forma, certo? E então, para desenvolver a habilidade leitora, faremos a revisão do uso e adequação dos pronomes. Sim, revisão. Esse ano nós já tivemos em 2 PETs falando sobre os pronomes. Agora a gente vai dar uma revisada e você vai perceber que tem realmente aprendido sobre isso. Os pronomes, recordando, operam nas conexões das palavras. Conexões, olha, tanto de conexão que eu estou fazendo para que a minha fala tenha sentido e você entenda tudo que eu estou falando. Uma palavra que eu falo conecta com a outra. Entre essas palavras, elas são classificadas com determinado nome. E aqui a gente está classificando algumas delas exclusivamente para entender que são os pronomes. Então, quando a gente faz a conexão das palavras, contribui para a compreensão e o sentido dos textos. Quando a gente fala de texto também, estamos falando tanto do texto escrito quanto do texto oral, tal qual esse que eu estou produzindo agora, ensinando vocês, ok? Então, vamos recordar. O que é mesmo pronome? Bom, isso nós já sabemos. São palavras que substituem o nome. Nome de quê? O nome, o que nomeia coisas naquilo que falamos, nós podemos substituir por pronomes. Vamos ver? O que são pronomes pessoais? Eles são aqueles que cumprem a função do nome. Por exemplo, para eu não falar meu nome mesmo, o meu próprio nome, né? Eu falo, Rosimeire está falando. Não, eu estou falando, certo? Então, o pronome pessoal, eu. O pronome pessoal, ela. O pronome pessoal, ele. Esses são os pronomes pessoais. Lógico que ele está substituindo alguma coisa, ou o nome de um animal, ou o nome de uma pessoa, ou o nome de um objeto. Então, sempre substituindo o nome. São os pronomes pessoais. E como que os pronomes atuam? Olha, complementando a função do nome. Complementam. Para a gente não repetir o nome, a gente usa o pronome. Então, eles também têm a função de indicar. Alguns têm a função de substituir o nome, outros para indicar. Esse, aquele, desse, meu, seu. Esses são pronomes que indicam fora dos pessoais, ok? Bom, aqui nós vamos ter na prática, porque é muito importante saber que todos os pronomes e as palavras que fazem conexão, elas só completam a função de conexão, de conectivo, se elas estiverem dentro de uma situação em que a gente vai sentir alguma coisa. Ou sorrir, ou aprender, ou ficar de mau humor, ou ficar indignado, porque os textos trazem essas reações. E isso que a gente fala que é produzir sentido, sensação.
A tirinha é um dos recursos escritos que nos trazem sensações, porque ela tem uma sequência e a partir dela a gente vai encontrar alguns elementos que vão nos remeter a um sentido. Bom, para isso nós temos que ter alguns conhecimentos prévios. Um deles é reconhecer personagens, saber quais são as características deles, como que eles foram produzidos pelo autor, né? Que o produziu, o cartunista, o desenhista, com qual sentido que ele construiu esse personagem. E a fala dele vai remeter a uma graça, a um humor, a uma sátira. Então vamos ver aqui essa sequência, que é isso que ela vai provocar em nós. Você comeu as flores que eu comprei para a minha mina. E agora o que eu faço? Pede para ela cheirar o meu bafo. Aqui vocês sabem que para a gente entender o que o ser vivo, animado, que não é humano, ele fica com as bolinhas de pensamento para nos dar a ideia do que o autor quis que ele dissesse, não é isso? Vocês conhecem muito bem, que é o Garfield, né, com o seu dono lá. Então vejam bem, aqui todas têm falas que vão dar sentido, né? A gente acha graça porque o Garfield não está nem aí com o aborrecimento do seu dono. E eles, logicamente, vão ter que usar palavras, usar texto para poder remeter a você um sentido. Vamos ver, então, em partes, como que a gente pode aplicar esse sentido? Essa tirinha está no seu pet, então você pode acompanhar para fazer a leitura comigo, para que essa leitura possa fazer você aprender o que tem dentro da linguagem dela, que tem a ver com o assunto que estamos tratando, que são os pronomes. Vamos lá. Vejam bem, você comeu as flores que eu comprei para minha mina. Bem chateado, né? Vejam bem, minha é um pronome possessivo. A possessivo de posse é uma questão, como eu já falei nas outras aulas, que é uma questão de nomenclatura gramatical. É uma posse, é uma coisa que pertence, de pertencimento. Então, a mina, a moça, a gatinha, a namorada, é dele, então é minha, né? Então, ele chamou de minha. Então, esse minha é o pronome possessivo, refere-se àquela que pertence a ele. Nós temos também a outra parte da tirinha, segundo quadrinho. Deixa eu voltar no primeiro também, porque nós temos um eu, certo? Esse eu é um pronome, o pronome do pessoal, que eu falei para vocês, que ele está falando dele, eu. Então, é um pronome pessoal, certo? Então, eu comprei para minha mina. Tem o possessivo e tem o eu, que é o pronome pessoal. Então, vamos seguir. E agora, o que eu faço? Ele fala eu de novo. Então, nós vamos ver esse eu com o pronome pessoal. Estão vendo? Pessoal do caso reto. Ele aparece no primeiro quadrinho e aparece também no segundo, ok? Ele está se referindo a ele mesmo. O que eu faço? E tem a terceira gravura, terceiro quadrinho da tirinha, que o Garfield vai responder. Pede para ela cheirar o meu bafo. Então, nós temos aqui o ela, que é um pronome pessoal do caso reto, ela referindo-se à namorada, e tem também um pronome possessivo, meu bafo, tá? Então, esses são os pronomes, sem eles não teria graça nenhuma a tirinha, certo? Muito bem. Aqui nós temos uma outra tirinha também, que vai falar, que vai também ter outros pronomes, certo? Eu queria chamar a atenção também que quando a gente vê aqui nas tirinhas anteriores um outro pronome que a gente tem, a gente chama ele de pronome de tratamento. Nessa tirinha aqui nós vamos encontrá-lo também. Vamos ver. E esse é o Henry, o meu galo premiado.
eles estão conversando em outra situação. Você sabe como que o dono do Garfield é muito romântico, né? Gosta muito de... é muito nostálgico. Então, ele está aqui mostrando um álbum de fotografia. E esse é o Henry, o meu galo premiado. Aí o Garfield fala, isso aí é um ovo? Aí ele fala, ele era tão novinho. Mas ele já era bonitão como o papai. Assim você me assusta, John. Olha a ironia da tirinha, em que o dono do Garfield já acha o galo dele, que já é adulto, já fofo, ainda dentro do ovo, ainda assim eclodindo, assim nascer. Então, o Garfield fica meio impaciente, né? Com as ilusões do Johnny, né? Então, ele vai falar assim, você me assusta, John. Então, o que nós temos aqui também que vai nos indicar pronomes? Além de ter os pronomes pessoais, também, como teve na outra tirinha, lá também teve pronome possessivo e aqui nós vamos mostrar outros também. Quer ver? Aplicando. Bom, sobre isso eu queria dizer para vocês. Esse é o Henry, o meu galo premiado. Ele está demonstrando, está indicando, como eu disse que o pronome tem a função de indicar. Então, ele está indicando esse. Olha o dedinho dele, colocando o dedo na gravura, na imagem do álbum que está mostrando. Então, esse demonstra, aponta, indica. Meu é pronome possessivo, meu galo, certo? Aqui também tem um outro pronome demonstrativo que é o isso. Dentro toda a imagem, dentro do quadrinho, a gente entende o que é o isso. Isso que você está dizendo, isso que você está mostrando, isso que você está imaginando. Então, a palavra isso, que é um pronome demonstrativo, só tem sentido se tiver toda uma organização de fala que vai nos mostrar do que está se tratando. Isso aí é um ovo. É também um pronome demonstrativo isso. E ele era tão novinho, não está achando a menor graça. E tem um pronome, pronome pessoal, ele, tá? Pronome pessoal do caso reto. Ele quem? Eu só sei de quem que ele está falando porque na tirinha começa a falar, esse é o meu galo, olha como ele era, esse é o meu galo. Então, olha, ele é o galo, está se referindo, substituindo o nome galo. Se ele falasse de novo, o meu galo era tão novinho, este é o meu galo era tão novinho, não precisa de pronome, o pronome é para substituir. Para que possamos repetir as pessoas, os animais, qualquer objeto, sem precisar de falar o nome outra vez. A gente coloca o pronome. Fazemos isso com maior tranquilidade na nossa fala. Então, aqui está substituindo. Mas ele já era bonitão como o papai. Aí nós temos aqui o ele de novo, que é o pronome pessoal, substituindo o galo. Aqui nós temos o Garfield falando assim, você me assusta, John. O me é um pronome pessoal do caso oblíquo. O que significa oblíquo? É um que tem relação com o pronome pessoal. O me tem relação com o eu. O ti tem relação com o tu. O si tem relação com o ele. O nos tem relação com o nós. O vos tem relação com o vós. Então, vejam que tem uma relação, eu falo, eu me machuquei, eu me machuquei. Eu falo do outro assim, ele se machucou. Então, esse é o pronome oblíquo que cada pessoa do pronome pessoal, do caso reto, tem uma relação, certo? Confuso? Não, não é confuso, nós fazemos isso, falamos isso, a questão é que estamos colocando isso numa condição de metalinguagem. A metalinguagem é a gente estudar a linguagem usando a nossa linguagem, certo? Bom, aqui é importante chamar a atenção de vocês
que o você, que vai aparecer sempre, tá? Como está aparecendo ali, o você vai continuar sendo um pronome de tratamento. Ele não está na lista dos pronomes pessoais do caso reto e nem nos outros casos dos outros pronomes, certo? Ele é de tratamento. Então, como diz o próprio nome, a etimologia diz que pronome é pró, para, nome, então significa para o nome. Então, a gente coloca pronome. Então, é para usar no lugar do nome, certo? Então, quando a gente vai empregar os pronomes, olha, preste atenção, os pronomes estarão sempre na função de referir-se ao que se está dizendo, a respeito ou se escrevendo a respeito. Nunca vai começar nada com pronome. Pronome já está lá na frente, é anafórico, quer dizer, fala depois, ele mostra o que já foi dito antes. Nossa língua recorre aos pronomes de modo espontâneo. Nós fazemos isso espontaneamente graças à gramática que, como falantes, nós temos internalizado. Nós vamos aprendendo com os falantes em torno de nós usando os pronomes, certo? Muito bem. Dica importante, a flexão verbal, pessoa e número, é orientada na nomenclatura gramatical brasileira como ordenação dos pronomes pessoais. Então, quando a gente vai conjugar verbos, quando a gente vai trabalhar como que fala eu andei, eu andava, eu falei, ou ele andava, ele falava, ele comia, nós usamos os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? Por isso que você vai usar primeira pessoa, eu. Eu não atirei, por exemplo. Eu não atirei. Pode ser isso aqui, ó. Eu não atirei. Nós vamos, tá? Lá no seu PET tem essas continuações de frases para você organizar. Eu não atirei. Nós vamos. Coloquei aqui para vocês identificarem lá no PET, tá? E vocês também têm a segunda pessoa do tu e o vós, certo? Que quase não usamos, tá? É do plural. E nós temos a terceira pessoa, ó. Ele é, ela é, certo? E temos, então, as substituições pronominais atuam nos textos, garantindo a compreensão. Refere-se ao texto que já apresentou, refere-se ao texto que já apontou e que já indicou. Por isso que vocês viram que ele podia falar ela é minha, ela é mina, ela é minha mina, né? Porque já tinha falado de alguém. E esses pronomes possessivos que nós usamos sempre, meu, minha, teu, que quase não usamos porque não usamos o tu, o meus, nosso, esse quase não usamos, os seus e suas. Tá? Ele tem toda uma organização, mas não precisem preocupar que a gente usa ele direto. Aqui eu trouxe para vocês, para ilustrar, uma música que vocês depois podem olhar com calma nos slides sobre a música do MC Pedrinho, que ele fala linda morena. E ele usa muito o minha. Minha linda, minha maior riqueza, minha linda morena. Você não sai da minha cabeça, certo? Estou colocando à disposição de vocês, que vocês podem seguir a letra da música, acionando também a música no YouTube. E ele sempre coloca minha Cinderela, minha princesa, ok? Muito bem. Sempre minha, é a posse da morena. Agora, vocês não vão pensar que isso aí é uma posse que a gente tem com a gente, que é nossa para sempre, não, tá? A posse é uma forma da gente mostrar, falar de algo que a gente, que convive com a gente, que é da gente, né? Que é a namorada. Então, hoje você aprendeu que os pronomes são substitutos de nomes. Os pronomes atuam no texto referindo ao que já foi mencionado, para evitar repetição. Usar pronomes ajuda na fluidez do assunto do texto. O hábito de ler auxilia a ampliar o conhecimento e a adequação da função dos pronomes, melhorando a fluência na compreensão do texto.
Na próxima aula, nós vamos ver outro assunto. Eu espero que vocês tenham tido uma clareza maior sobre os pronomes, que nós temos feito muito tempo. Não deixe de ouvir lá a música do MC Pedrinho, para você ver o Minha Linda, Minha Morena. E o conteúdo da próxima aula vai ser as marcas do discurso nos textos. Este conteúdo, então, está no seu PET, volume 4. Aguardo você até lá.